De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje é com o deputado Ricardo Nezinho, do PMDB. Deputado Ricardo Nezinho, falemos agora sobre os vetos do governo, entre eles há um projeto de sua autoria, não é? Escola Livre. O que vem a ser esse projeto na prática e o que foi vetado nele, por exemplo? Gorete, eu falei até no bloco anterior e até ficando até um pouco surpreso como um projeto desse. Ele passa junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, vem ser aprovado em dezembro, passa em todas as comissões. A gente vai na televisão, vai nos rádios, vai em todos os meios de comunicação. Não aparece uma voz que venha destoar contra, até que possa vir enriquecer o próprio projeto. Não aparece ninguém que possa enriquecer o projeto. Depois que esse projeto é aprovado, aparecem críticos esses que quando eu ouvi, eu disse, não é o meu projeto não. Esse não foi o projeto que foi aprovado pela casa não. Aí eu fui e fiquei pasmo, porque eram questionamentos que falavam sobre mordaça de professor, sobre prisão de professor, sobre não sei o que de professor, que eu disse, esse não foi o projeto não, deve ser outro projeto. Mas não, por quê? Porque às vezes, depois a gente faz reflexão e vê o seguinte, como às vezes uma conversa, ela é compartilhada 100 vezes, pode ser até que ela passe por verdade. Porque... Ou a distorção de uma verdade para o interesse de alguém, né? E eu vejo um projeto saudável, um projeto importante para a educação, um projeto que não está cerceando nada, está dando liberdade às pessoas de falar sobre determinados temas com responsabilidade. No que consiste o projeto em si, deputado? O projeto em si ele consiste de quê? Em buscar neutralidades. Como a neutralidade? A neutralidade em que, se determinado tema em sala de aula for abordado, que ele possa dar ao aluno o poder de informações para que ele possa ali fazer juízo de valor. Ele ter acesso a várias correntes de pensamento, seria isso? Diz aqui, olha, pluralismo das ideias no âmbito acadêmico, ou seja, se o professor, não o professor de matemática, que o professor de matemática, creio eu, ele tem que falar sobre a questão da própria matéria em si, porque ele tem a hora-aula e ali ele ganha por hora-aula, e ali ele fez concurso público para que possa ser aquilo ali. Não vou nem ir nisso porque não acontece isso. Mas algum professor de história que ele possa realmente, quando falar sobre determinado segmento, ele possa dar o pluralismo de ideias. Mas que já acontece. Se você for ver, buscando isso, você vai ver que a maioria dos professores concorda com o projeto. Porque ele traz uma neutralidade política. Ele pede para que o professor em sala de aula, se for falar de determinados assuntos políticos, que ele possa mostrar todas as vertentes e o aluno fazer juízo do valor do que aprendeu. Ele dá o pluralismo das ideias, fazer com que possa, na liberdade do aprendizado, ele possa ter um vasto entendimento e dali ele possa realmente saber o que buscar. E isso sim. Se a gente for fazer uma analogia, seria como, por exemplo, não determinar no âmbito da religião que a escola que ela só não ensine a religião católica ou evangélica, que ela possa disponibilizar para os alunos a história das religiões. Seria por aí? Por aí. Um exemplo, na questão do projeto, na questão estadual, ele já diz, o nosso Estado é laico. Como é que o Estado é laico se você pode falar sobre a religião X? Ou então você pode chegar nessa aula e dizer, eu sou ateu, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. O Estado é laico. Quando, se um pai ele quer colocar o aluno numa determinadas escolas confessionais, ele busca, como temos aí várias escolas católicas, várias escolas evangélicas. Essa polêmica é em torno especificamente de um assunto, por exemplo, ideologia de gênero? Ela está em cima da ideologia de gênero. Na verdade, se você for buscar os segmentos que estão contrários a isso, é porque eles são contrários à questão da ideologia de gênero.
Eles não estão questionando a questão da religiosidade, eles não estão questionando a questão da questão política, eles estão questionando a questão da ideologia de gênero. Porque esse projeto, queira ou não queira, ele impede que se possa colocar a ideologia de gênero em salas de aula. Ele reforça, porque temos no PE também o artigo 12 que fala sobre isso. Do plano estadual. O plano estadual que foi vetado. Mas o plano estadual são de 10 anos. Essa lei, ela não é de 10 anos. É uma lei que não tem até que não seja revogada pelo próprio parlamento, ela se torna realmente sem tempo determinado. O que define a lei especificamente na tradução do projeto? Gorete, é uma leizinha tão pequena, tão pequena, tão pequena. Ela diz, neutralidade política. Ou seja, que o professor não utilize de sala de aula para que possa cooptar o aluno para o seu partido político ou para o seu candidato. Para não exercitar a política partidária dentro da sala de aula. Uhum. Por quê, Gorete? Se o professor, um exemplo, se um professor de física, ele vai num quadro negro e coloca uma questão, ela possa ser a mais difícil de entendimento, ela jamais vai ter uma animosidade em sala de aula, vai ter atrito em sala de aula. Ela jamais vai ter. Porque o que é que vai acontecer? Os alunos irão se preocupar para poder em casa estudar para poder resolver aquela questão difícil. Mas isso na transversalidade também pode ser colocado. Um exemplo matemático exemplificando o candidato A ou B. Pois pode ser. Mas veja só outro exemplo. Mas se o professor de física, ele colocou aquele questionamento, por mais difícil que possa ter, não vai ter briga. Não vai ter conflito de aluno-professor entre aluno e aluno. Não vai ter. O cara vai se preocupar e querer aprender. Mas se a fórmula. Aprender aquela fórmula, decorar aquela fórmula. Mas se o professor de física chega em sala de aula, diz que eu sou do partido tal, gosto do político tal, o político tal não presta, o político tal presta. Isso é comum atualmente, deputado? Esse projeto surgiu da percepção de uma realidade concreta? Esse projeto surgiu da percepção de pais de alunos que teve seus filhos através ou do lado da filosofia, ou do lado da política, ou do lado da crença religiosa, teve seus filhos que sofreu bullying sobre isso. Então isso faz com que a gente possa nortear. E uma coisa interessante, a grande maioria dos professores concordam com esse projeto, porque eles exercitam isso em sala de aula. Agora, a pequena minoria é que está gritando. Mas não tem aquele ditado? Uma minoria organizada, ela sobrepõe uma maioria desorganizada. Então é isso que está fazendo, ou seja, distorceram o projeto, tentaram fazer uma cortina de fumaça sobre isso, colocando totalmente, usando determinados segmentos e determinados assuntos pejorativos em relação a um projeto que não existe, e a gente ficou pasmo de não saber onde há o questionamento. Porque se formos analisar artigo por artigo, que são poucos, não tem nada, pelo contrário, é um projeto moderno, ativo e que ele faz com que possa ter um respeito e a paz em sala de aula. O senhor espera que o veto seja derrubado em plenário? Eu espero que, mais uma vez, eu possa, e está me dando a oportunidade aos nossos pares, esclarecer o projeto, mostrar a forma inverídica que atingiram o projeto, e que, consequentemente, a gente possa fazer com que possa derrubar o veto que está na casa. Deputado, agora falemos da sua cidade, Arapiraca, que teve aí uma notícia muito boa em relação à oferta de empregos em 2015. Foi a 4ª cidade no país. A que o senhor atribui a essa realidade de uma cidade que está na região agreste do estado e, claro, a gente percebe o desenvolvimento dela. Agora, essa posição nacional diz algo mais, né? Verdade, Arapiraca é a principal cidade da região metropolitana do Agreste. Uma lei essa aprovada por esta casa e que faz com que ela possa capitanear na cidade circunvizinha, fazer aquele feedback de desenvolvimento.
Ou seja, a gente está ali numa localização estratégica, a gente está entre várias cidades que comungam com os serviços e faz com que a gente possa descentralizar o desenvolvimento do estado de Alagoas. Arapiraca é uma cidade em que tem grandes visionários, grandes empreendedores, não só a cidade de Arapiraca, como a região metropolitana do Agreste como um todo. Isso faz com que esse fortalecimento a gente possa dar dividendos. E isso é importante, por quê? Porque está existindo uma participação tanto da sociedade civil, como também dos agentes públicos. A gente vê grandes visionários, a gente também vê grandes gestores. A gente vê agora o governo Renan Filho trazendo agora o gás encanado. A gente vê agora o distrito industrial sendo duplicado em outra área. A gente vê agora um aeroporto chegando na cidade. E isso não só beneficia, não só a cidade de Arapiraca, isso beneficia a região metropolitana do Agreste como um todo. Então isso faz com que a gente possa levar aos investidores de fora a forma viável que é a região. Essa geração de empregos que foi observada nacionalmente em 4º lugar, isso já está chamando a atenção de profissionais de outras cidades do país para desenvolver seus negócios em Arapiraca. Com certeza, porque isso é fruto de quê? Isso é fruto, como disse, da localização estratégica, isso é fruto de quê? Dos empreendedores da própria cidade, da região, isso é fruto de quê? Das ações do governo do estado e do governo municipal, também proporcionando o investimento para quem aqui chega e quem está lá. Isso é fruto de quê? Isso é fruto de uma forma de a gente ver a nossa região crescer e se destacar, porque para o estado de Alagoas é fundamental a descentralização da economia, para que a nossa capital ela não possa estar sendo invadida por pessoas do interior e aqui fazendo favelas e favelas. Essa é a essência do desenvolvimento de Arapiraca, uma cidade de minifúndios, não é? Da livre exploração dos negócios, enfim. É um exemplo que deve ser seguido por outros municípios. Com certeza. E outra, antes de terminar, e para a gente ver como você colocou, ela tem uma reforma agrária natural, que foi na questão, o fumo também nos deu essa oportunidade de termos a reforma agrária natural com minifundos e temos uma grande ferramenta que está chegando lá, que é o Canal do Sertão. Outro vetor, outra mola propulsora do desenvolvimento da nossa região. Bem, chegamos ao fim, infelizmente, do nosso programa. Deputado Ricardo Nezinho, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Obrigado, Gorete. Obrigado a todos que fazem a TV Assembleia aqui. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você pela audiência, sobretudo, e até o nosso próximo programa.